Em 2001, Robert Kirkman lançou pela Image Comics a série de quadrinhos chamada The Walking Dead. Uma série que mostra um apocalipse zumbi e um xerife chamado Rick Grimes conduzindo um grupo de sobreviventes para tentarem resistir às mazelas que foram criadas a partir desse apocalipse zumbi. O sucesso dos quadrinhos foi tão grande que isso virou uma série de TV em 2010. O primeiro episódio, lançado no dia 31 de outubro de 2010, um dia bem propício, pensando no cenário americano, no pleno Halloween, e a série foi assistida por mais de 5 milhões de espectadores, sendo um dos recordes da época. Foi lançada aqui no Brasil 2 dias depois, e desde então The Walking Dead já está na sua 7ª temporada. Mas o que The Walking Dead tem a ver com o mundo moderno? Sobre o que ele fala e qual a relação que nós podemos fazer de The Walking Dead com a sociologia? É isso que o Geek Story vai falar no programa de hoje, que começa agora. Pois bem, The Walking Dead retrata um cenário completamente apocalíptico. Isso faz parte, inclusive, de uma das chamadas distopias do mundo moderno. Se você tinha, entre o século XVII, XVIII e XIX, a construção utópica de um mundo, de uma sociedade, o século XX, principalmente o século XXI, começa a desconstruir essa visão e começa a tratá-la como uma distopia moderna, que seria essa falência do mundo moderno. Bem resumidamente, bem simplificadamente falando. O cenário de The Walking Dead é esse mundo pós-apocalíptico que ninguém sabe como começou. Isso é uma coisa que o Kirkman não deixa explícito em local algum. Ele não escreveu falando como isso começou, simplesmente a história começa com o xerife Rick Grimes sendo atingido por um tiro, entrando em coma e parando num hospital. Quando ele acorda, tudo já começou. As pessoas em que ele conhecia, as pessoas com que ele conviviam, já não existem mais. Ele simplesmente está sozinho, isolado num hospital, lotado de zumbis que ele não consegue entender o que são, por que vieram, como estão ali, e ele simplesmente, pelo instinto natural do homem, vai tentar sobreviver. Uma das coisas que nós podemos pensar nessa relação dos zumbis e desse cenário completamente apocalíptico é que os zumbis seriam uma representação moderna da falência do Estado. Quando o Estado não consegue mais dar conta de agir como deveria, quando o Estado não consegue mais sustentar os seus cidadãos, quando o Estado não consegue mais prover aquilo que as pessoas precisam, sejam elas perspectivas de segurança, de saúde, de condições mínimas e dignas para que as pessoas vivam, ele entra num colapso. E esse colapso é retratado através desse apocalipse, desse estouro de zumbis para tudo quanto é lado. Veja bem, embora seja um cenário apocalíptico, o mundo continua o mesmo. Nada modificou, não caiu meteoro na Terra, nenhuma estrutura terrestre se modificou. O que se modificou foram as relações que são travadas a partir daí. As relações com os vivos, as relações com os zumbis e as relações com os mortos. São 3 perspectivas que nós podemos entender olhando para o cenário de The Walking Dead. A relação dos vivos com os mortos, aqueles que antes eram os seus entes queridos, os seus amigos, os seus familiares, muitos deles de fato morreram. Outros se transformaram e hoje não são nem humanos, mas também não estão mortos, e é difícil o primeiro choque quando você olha para um seu familiar caminhando na sua frente e você simplesmente tem que matá-lo, caso contrário ele acaba matando você. Ou matando ou te transformando em um zumbi, o que não se sabe o que seria pior. Dentro dessa ótica e dessa perspectiva, uma das coisas curiosas é justamente os agrupamentos e reagrupamentos que os homens são obrigados a fazerem. Se num primeiro momento a série mostra o perigo iminente dos zumbis, ao longo das temporadas, sejam elas na TV ou sejam elas nas próprias histórias em quadrinhos, o grande inimigo do homem acaba sendo o próprio homem. E isso me faz lembrar e querer refletir com vocês sobre uma perspectiva hobbesiana. Então Thomas Hobbes ele diz que o homem, no seu estado de natureza, ele é mau. Então o homem ele é essencialmente mau, e por viver nesse estado maligno, nesse estado de natureza,
ele acaba desencadeando aquilo que ele chama de uma guerra de todos contra todos, onde não há leis, onde não há o menor senso de ética ou moral, onde não há regras de convivência, simplesmente aquele que é mais forte acaba sobrevivendo e acaba se impondo sobre os outros. Kirkman pega esse conceito e transforma isso ao longo da sua história. Os homens vão precisar reaprender a conviver entre si. Os homens precisam pensar que, seja nos grandes grupos ou nos pequenos grupos, é preciso recriar o contrato social, que para o Hobbes seria um contrato, um termo em que os homens assinariam e eles se responsabilizariam por obedecê-lo e eles se responsabilizariam por cumpri-lo de acordo com aquilo que é imposto pelo Estado. O Estado, para o Hobbes, na figura do Leviatã, seria aquele que vai impor as regras, e essas regras farão com que os homens vivam em relativa paz e harmonia entre eles. Quando olhamos para o cenário de The Walking Dead, os pequenos grupos como o de Rick Grimes, ou os grandes grupos como os Salvadores, todos eles criam as suas próprias regras, criam as suas próprias medidas, e eles são obrigados a respeitarem-se. Quando um grupo entra em conflito com outro, não há respeito de normas, porque cada grupo segue uma independente das outras. Então esse cenário acaba despertando novamente aquele senso primitivo do homem de sobrevivência. E o Robert Kirkman, ele mostra aquilo que o homem é capaz de fazer quando ele se sente acuado, quando ele se sente explorando situações limite. Quando ele chega no seu limite, ele perde o senso de humanidade e a partir daí ele vai fazer aquilo que ele acha melhor para sobreviver. The Walking Dead traz uma reflexão sobre como seria a humanidade nessa falência de Estado, traz uma reflexão sobre o que realmente é o perigo. Qual que é o perigo da sociedade? A sociedade ela é perigosa pelos seus meios ou ela é perigosa pelos homens que ali habitam? A questão da corrupção, a falta de leis, o Estado anárquico, o que seria a melhor solução ou o que seria aquilo que iria destruir o homem primeiro? São algumas das reflexões que nós podemos perceber quando nós falamos desse cenário apocalíptico de The Walking Dead. Nós poderíamos tratar de uma perspectiva mais marxista, nós poderíamos trazer ideias mais utópicas como a de Rousseau, mas nós podemos relacionar essas três teorias e pensar no que poderia ser a sociedade a partir desse apocalipse zumbi. Será que o homem precisaria de um apocalipse qualquer para se reentender, para se reagrupar, para pensar no outro homem como seu aliado? Fica essa pergunta para nós refletirmos e continuarmos acompanhando The Walking Dead. Seja ela nos quadrinhos, seja acompanhando pela série de TV que já se encaminha aí para a reta final da 7ª temporada. São algumas ideias que nós trazemos para vocês e esperamos que vocês tenham curtido e que vocês possam refletir, pensar e ir atrás dessas teorias e entender que The Walking Dead discute muito mais o homem do que nós pensamos. Galera, valeu! Muito obrigado por nos acompanhar em mais um programa. Esperamos vocês na semana que vem. Um grande abraço e até a próxima. Fui!